E disse ela: bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma leitura com Carol. Gente, estou muito feliz, estou voltando mais uma leitura compartilhada. Espero que gostem da minha escolha, que foi uma recomendação de uma pessoa muito querida e amada. Ela já leu umas 3 vezes esse livro, disse que é muito especial. Então eu decidi trazer aqui para ler com vocês. Espero que gostem e vamos embora! É um livro de um pouquinho mais de 300 páginas. Provavelmente a gente vai levar aí alguns vídeos pela frente. Então, simbora comigo. Esse livrinho aqui lindo, maravilhoso. A Biblioteca da Meia-Noite. Tô chamando de lindo e maravilhoso porque amei a capa. Achei lindo. Não sei se ele é bom, vamos ver, né? Matt Haig. Alguém já viu? Já leu aí? Gosta desse autor? Qualquer coisa comenta aí se achar legal ou não. Então tá, meus amores, vamos embora. Querem saber do que se trata? Eu vou colocar a descrição aqui no livro, na playlist desse livro, tá? Daí eu não preciso ficar lendo essas partes. Vamos direto ao ponto. Tá bom, eu vou ler, né? É legal. Então tá. Entre a vida e a morte existe uma biblioteca. Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Vendo pouco sentido em sua existência, ela coleciona tristezas e arrependimentos. Quando Nora se vê na biblioteca da meia-noite, ganha uma oportunidade para fazer tudo de novo. Como em um passe de mágica, os livros na biblioteca da meia-noite permitem que Nora experimente as vidas que teria vivido se tivesse tomado outras decisões. Com a ajuda de uma velha amiga, ela agora pode reverter cada uma das ações das quais se arrepende, até chegar à vida real. Mas nem sempre as coisas correm como o esperado, e o novo rumo que sua vida toma coloca em risco tanto a biblioteca quanto a própria Nora. Antes que o tempo acabe, ela deve responder a pergunta mais importante de todas: o que faz a vida valer a pena? Já gostei. Sensacional. Muito bom, galera. Vamos embora? É pra já. Aqui tem uma citação de Sylvia Plath. Não posso ser todas as pessoas que quero e viver todas as vidas que quero. Não posso desenvolver em mim todas as aptidões que quero. E por que eu quero? Quero viver e sentir as nuances, os tons e as variações das experiências físicas e mentais possíveis de minha existência. Aqui tem acredito que é um trecho do livro que ela trouxe aqui, pra gente ter uma introduçãozinha assim, tipo, chega junto, veja o que você vai encontrar aqui nessa leitura. Entre a vida e a morte há uma biblioteca, disse ela. E, dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido. De ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrependeu? Ou do que se arrepende? Que máximo. Ai, gente, tô empolgada. Um bate-papo sobre chuva. Aqui, antes de começar, percebi que ela não trouxe um sumário. Então, não pude ver quantos capítulos nós temos e, inclusive, os capítulos eles não estão numerados, né? Eles estão só com o título. Então, vai ser um pouco difícil pra eu dizer pra vocês, assim, tipo, são 9 capítulos, então a gente tá aqui no 7, a gente tá chegando na reta final, não tem como, então
só pelo número das páginas. Beleza, galera. Mas tranquilo, né? Tamo de boas. Ok, um bate-papo sobre a chuva. 19 anos antes de decidir morrer, Nora Seed estava sentada no aconchego da pequena biblioteca da Hazelden. Desculpa. Oh, meu Deus. Da Hazelden School, na cidade de Bedford. Olhava fixamente para um tabuleiro de xadrez em uma mesa baixa. Nora, querida, é natural se preocupar com o futuro, disse a bibliotecária, a senhora Elmer, os olhos cintilando como raios de sol refletindo no orvalho congelado. A senhora Elmer fez o primeiro movimento. Cavalo pulando sobre uma fileira perfeita de peões brancos. É óbvio que você vai ficar estressada por causa das provas, mas Nora, você pode ser o que quiser. Pense em todas as possibilidades, isso é muito empolgante. Pode ser. Uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira. Você pode fazer qualquer coisa, morar onde quiser, num lugar menos frio e chuvoso. Nora moveu um dos peões 2 casas adiante. Era difícil não comparar a senhora Elme com sua mãe, que tratava Nora como um erro a ser corrigido. Por exemplo, quando ela ainda era bebê, sua mãe ficou tão agoniada com o fato de sua orelha esquerda ser mais saliente que a direita, que usava fita adesiva para tentar resolver o problema, e então a escondia por baixo de uma touca de lã. Eu odeio frio e chuva, acrescentou a senhora Elme para enfatizar. A senhora Elme tinha cabelos grisalhos e curtos, além de um simpático rosto ovalado e com poucas rugas, que pairava pálido sobre a gola alta do suéter. Do suéter verde tartaruga. Era já um tanto idosa, mas era também a pessoa com quem Nora mais se identificava em toda a escola. Mesmo quando não estava chovendo, ela passava o recreio da tarde inteiro na pequena biblioteca. O frio e a chuva nem sempre andam juntos, argumentou Nora. A Antártica é o continente mais seco da Terra. Tecnicamente, é um deserto. Parece perfeito para você. Não acho que seria longe o suficiente. Então, talvez você devesse ser astronauta, viajar pela nossa galáxia? Nora sorriu. A chuva é ainda pior em outros planetas. Pior que em Bedfordshire? E em Vênus, o ar é ácido puro. A senhora Elme tirou um lenço de papel da manga e assoou o nariz delicadamente. Viu? Com um cérebro desse, você consegue fazer qualquer coisa. Um garoto loiro, que Nora reconheceu como sendo de uma turma 2 anos abaixo da sua, passou correndo do outro lado da janela respingada de chuva. Ou perseguindo alguém ou sendo perseguido. Desde que o irmão se fora, ela se sentia um pouco desprotegida no mundo. A biblioteca era um pequeno abrigo da civilização. Abrigo de civilização. Papai acha que eu joguei tudo fora, agora que parei de nadar. Olha, longe de mim querer me meter, mas o mundo é mais do que nadar bem rápido. Você tem muitas vidas diferentes possíveis pela frente. Como falei na semana passada, você poderia ser glaciologista. Andei pesquisando e foi então que o telefone tocou. Só um minuto, disse a senhora Elme baixinho. É melhor eu atender. Um instante depois, Nora ficou observando a senhora Elme ao telefone. Sim, ela está aqui agora. De repente, o rosto da bibliotecária foi tomado por uma expressão de perplexidade. Ela deu as costas para Nora, mas suas palavras puderam ser ouvidas pelo ambiente silencioso. Ah, não, não, ai meu Deus,
Sim. 19 anos depois. O homem à porta. 27 horas antes de decidir morrer, Nora Seed estava sentada em seu sofá velho e rasgado, rolando o feed e acompanhando a vida feliz de outras pessoas, esperando que algo acontecesse. E então, do nada, algo de fato aconteceu. Alguém, sabe-se lá por quê, tocou a campainha. Por um segundo, ela ficou se perguntando se não deveria ignorar o toque. Afinal, já estava pronta para dormir, mesmo ainda sendo 9 da noite. Tinha vergonha de que vissem com a camisa de malha, folgada da Echo Warrior e a calça de pijama xadrez. Calçou as pantufas para parecer um pouco mais civilizada e viu que a pessoa à porta era um homem, e um que ela reconhecia. Era alto, meio desengonçado e tinha jeito de menino, além de um rosto simpático, mas o olhar era bem vivo e penetrante, como se seus olhos conseguissem enxergar através das coisas. Embora um tanto surpreendente, foi bom vê-lo ali, ainda mais porque ele estava com roupa de corrida e parecia acalorado e suado, apesar do tempo frio e chuvoso. O contraste entre eles a fez se sentir ainda mais desleixada do que havia se sentido 5 segundos antes. Mas ela andava meio solitária, e mesmo tendo estudado filosofia existencial, o suficiente para acreditar que a solidão é parte intrínseca de ser da espécie humana num universo essencialmente sem sentido, foi bom vê-lo ali. Ash, disse ela sorrindo. É Ash, né? É. O que te traz aqui? Bom te ver. Algumas semanas antes, ela estava tocando teclado quando ele passou correndo pela Bancroft Avenue e a viu à janela do 33A. E então deu um tchauzinho de longe. Uma vez, alguns anos antes, ele a convidou para um café, talvez estivesse prestes a repetir o convite. Bom te ver também, disse ele, mas a testa franzida não demonstrava isso. Quando os dois se falavam na loja, ele sempre parecia descontraído, mas agora havia um peso em sua voz. Ele coçou a sobrancelha, emitiu outro som, mas não conseguiu formar uma palavra inteira direito. Você vai correr? Uma pergunta retórica. Era óbvio que Ash tinha saído para correr, mas ele pareceu aliviado, de repente, por ter algo trivial a dizer. Vou correr a meia de Bedford. É domingo agora. Ah, é? Que ótimo. Eu estava pensando em participar de uma meia maratona, mas aí lembrei que odeio correr. Aquilo tinha sido mais engraçado dentro da sua cabeça do que quando as palavras saíram pela boca. Ela nem odiava correr, na verdade, mas mesmo assim ficou inquieta ao ver a seriedade no rosto dele. O silêncio passou de constrangedor para outro patamar. Você me disse que tinha um gato, falou ele, por fim. Tenho sim. Me lembrei do nome dele, Voltaire. Um gato malhado de pelo laranja? Isso, o apelido é Volts. Ele acha Voltaire meio presunçoso. Não curte muita filosofia e literatura francesas do século XVIII. Ele é bem centrado, sabe, para um gato. Ash baixou o olhar para as pantufas dela. Infelizmente, eu acho que ele está morto. O quê? Ele está deitado sem se mexer no canto da rua. Olhei o nome na coleira. Acho que deve ter sido atropelado por um carro. Sinto muito, Nora. Ela ficou com tanto medo de sua mudança repentina de emoções naquele momento que continuou sorrindo, como se o sorriso pudesse mantê-la no mundo em que estivera até então, aquele onde Volts ainda estava vivo e onde esse homem para quem ela tinha vendido livros com partituras para violão havia tocado sua campainha por outro motivo. Ash, lembrou-se ela, era cirurgião, não de animais, de humanos. Se ele dizia que algo estava morto, era porque muito provavelmente estava morto. Sinto muito mesmo.
Nora foi tomada por uma tristeza que lhe era bastante familiar. Só não caiu em prantos por causa da sertralina. Ai, meu Deus! Ela saiu de casa andando pelo pavimento rachado e molhado da Bancroft Avenue, a respiração curta, e viu a pobre criatura de pelo laranja deitada no asfalto, envernizado pela chuva, ao lado do meio-fio. A cabeça encostada na calçada, as pernas esticadas para trás, como se estivesse no meio de um galope, perseguindo algum pássaro imaginário. Ai, Voltz! Ai, não! Ai, meu Deus! Ela sabia que deveria estar sentindo dor e desespero por seu amigo felino, e estava, mas tinha de admitir que havia algo mais. Enquanto olhava fixamente para a expressão calma e tranquila de Voltaire, aquela total ausência de dor, um sentimento inevitável começou a tomar forma nas sombras. Inveja. Teoria das cordas. Quando Nora era mais nova, seu pai costumava ficar ao lado da piscina, a mandíbula cerrada, os olhos alternando entre o cronômetro e a filha, enquanto ela tentava bater o próprio recorde. Ao chegar agora ofegante e atrasada para o turno da tarde na teoria das cordas, Nora se lembrou daquele velho olhar de julgamento que recebia com frequência após uma explosão de esforço físico. Foi mal, disse a Neil, no cubículo, sem janelas e mal ajambrado que chamavam de escritório. Meu gato morreu. Ontem à noite. E precisei cuidar do enterro. Na verdade, uma pessoa me ajudou com isso. Opa, ouviram o ronquinho? Mas depois fiquei sozinha em casa e não consegui dormir. E esqueci de programar o despertador e só acordei ao meio-dia. E aí tive que correr. Era tudo verdade e ela presumiu que sua aparência, incluindo o rosto sem maquiagem, o rabo de cavalo frouxo improvisado e o mesmo vestido jardineira de veludo cotelê verde de segunda mão que havia usado para trabalhar a semana inteira, acompanhadas por um certo ar de desespero e cansaço, serviria como evidência. Neil ergueu os olhos do computador e se reclinou na cadeira. Juntou as mãos e posicionou os indicadores num formato de agulha de torre de igreja, apoiando-os no queixo como se fosse Confúcio, ponderando a respeito de uma verdade filosófica profunda sobre o universo. Em vez de o dono de uma loja de instrumentos e equipamentos musicais lidando com o atraso de uma funcionária. Havia um pôster imenso da banda Fleetwood Mac na parede atrás dele, cujo canto superior direito havia descolado e dobrado como a orelha de um cachorrinho. Olha, Nora, eu gosto de você. Neil era inofensivo, um cara de 50 e poucos anos aficionado por guitarras e violões, que gostava de contar piadas sem graça e fazer covers medíocres de antigas músicas de Dylan ao vivo na loja. Eu sei que você tem uns lances de saúde mental. Todo mundo tem uns lances de saúde mental. Você entendeu? Eu tenho me sentido bem melhor ultimamente, mentiu ela. Não é um problema clínico. O médico disse que é uma depressão situacional, só que eu fico tendo novas situações. Mas nunca faltei ao trabalho por causa disso, tirando quando a minha mãe... tirando aquela vez. Neil suspirou. Quando fazia isso, emitia um silvo pelo nariz, um si bemol sinistro. Nora, há quanto tempo você trabalha aqui? 12 anos e... Ela sabia o tempo exato. 11 meses e 3 dias, com poucas interrupções. É tempo demais. Eu tenho a impressão de que você merece coisa melhor, com seus 30 e muitos anos. Eu tenho 35. Tem tanta coisa acontecendo na sua vida. Você dá aulas de piano para pessoas. Uma pessoa... Ele espanou um farelo do suéter. Você se imaginava presa na sua cidade, trabalhando numa loja? Sabe quando tinha 14 anos como você se via? Aos 14? Como nadadora. Ela havia sido a atleta de 14 anos mais rápida do país em nado peito e a segunda em nado livre. Ela se lembrava das vezes que havia subido ao pódio nos campeonatos nacionais de natação. E aí, o que aconteceu? Ela fechou os olhos e se lembrou da decepção com cheiro de cloro de terminar em segundo lugar.
Era muita pressão. Mas a pressão é o que faz a gente. A pessoa começa como carvão e a pressão faz dela um diamante. Nora não corrigiu o conhecimento dele sobre diamantes. Não lhe disse que, embora carvão e diamante sejam feitos de carbono, o carvão é impuro demais para, sob qualquer pressão, ser capaz de virar diamante. De acordo com a ciência, você começa como carvão e termina como carvão. Talvez aquela fosse a verdadeira lição da vida. Ela enfiou no rabo de cavalo uma mecha solta dos cabelos pretos como carvão. O que você está dizendo, Neil? Nunca é tarde demais para correr atrás de um sonho. Tenho quase certeza de que é tarde demais para correr atrás desse. Você é uma pessoa muito qualificada, Nora, formada em filosofia. Nora baixou o olhar para o pequeno sinal na mão esquerda. Aquele sinal tinha passado por tudo o que ela havia passado e continuava ali, indiferente, apenas sendo um sinal. Honestamente, não tenho uma demanda muito grande por filósofos em Bedford, Neil. Você entrou para a faculdade, passou um ano em Londres, depois voltou. Não tive muita opção. Nora não queria falar da falecida mãe, nem de Dan Parkneil. Não, nem de Dan. Porque Neil havia achado a desistência de Nora do casamento, a 2 dias da cerimônia, a história de amor mais fascinante desde Kurt e Courtney. Kurt e Courtney. Boa. Todos nós temos opção, Nora. Existe esse lance do livre-arbítrio. Não se você tem uma visão determinista do universo. Mas por que aqui? Era aqui ou no centro de resgate de animais, a loja pagava melhor, além do mais você sabe, música. Você foi de uma banda com seu irmão. Fui, de The Labyrinths. A gente não ia dar em nada, na verdade. Seu irmão discorda. Aquilo pegou Nora de surpresa. Joey, como você? Ele comprou um amplificador Marshall DSL-40. Quando? Na sexta. Ele estava em Bedford? Só se aquilo era um holograma, tipo Tupac. Ele provavelmente tinha ido visitar o Ravi, pensou Nora. Ravi era o melhor amigo do irmão, enquanto Joey tinha abandonado a guitarra e se mudado para Londres para trabalhar num emprego de merda em TI que ele odiava. Ravi havia permanecido em Bedford. Agora tocava em uma banda de covers chamada Slaughterhouse 4, se apresentando em pubs pela cidade. Entendi, interessante. Nora tinha quase certeza de que o irmão sabia que sexta-feira era seu dia de folga. Isso mexeu com ela. Eu estou feliz aqui. Só que não, diz ele, né? Ele tinha razão. Uma náusea tomou conta de sua alma. Sua mente vomitou em si mesma. Ela ampliou o sorriso. Quer dizer, estou feliz com esse emprego. Feliz no sentido de, você sabe, satisfeita. Neil, eu preciso desse emprego. Você é uma boa pessoa, se preocupa com o mundo, com quem não tem onde morar, com o meio ambiente. Eu preciso de um emprego. Ele voltou à pose de Confúcio. Você precisa de liberdade. Eu não quero liberdade. Isso aqui não é uma organização sem fins lucrativos, mas devo dizer que está rapidamente se tornando uma. Vem cá, Neil. Isso tem alguma coisa a ver com o que eu disse umas semanas atrás, sobre você ter que modernizar as coisas? Eu tenho algumas ideias para fazer os jovens... 3 pontinhos. Não, disse ele na defensiva. Antigamente, este lugar só vendia guitarras e violões. Teoria das cordas, sacou? Eu diversifiquei e fiz funcionar, só que nesses tempos difíceis, não posso pagar você para afugentar os fregueses com essa cara de fim de semana de chuva. O quê? Perdão, Nora. Ele hesitou por um instante, mais ou menos o tempo necessário para levantar um machado no ar.
mas vou ter que demitir você. Viver é sofrer. Meu Deus, pensa. Nossa, deixa eu tomar uma água. O céu estava repleto de nuvens de um cinza cor de fuligem, como se fosse um eco celestial da mente de Nora. Enquanto ela andava sem rumo pelas ruas de Bedford à procura de um motivo para continuar existindo. A cidade era uma esteira rolante de angústias. O centro esportivo, com suas paredes externas revestidas de pequenos seixos, onde seu falecido pai um dia a havia visto nadar sem parar, o restaurante mexicano onde tinha levado Dan para comer fajitas, o hospital onde a mãe havia se tratado. Dan tinha mandado uma mensagem de texto para ela no dia anterior. Nora, sinto falta de ouvir sua voz. A gente pode conversar? Beijos, D. Ela havia respondido que estava numa correria danada, ha. E foi impossível mandar qualquer outra mensagem. Não porque não sentisse mais pena dele, mas porque sentia. E não podia arriscar magoá-lo de novo. Ela havia arruinado a vida dele. Minha vida está um caos, ele tinha escrito em mensagens de texto inebriadas pouco depois do ex-futuro casamento, do qual ela havia pulado fora 2 dias antes. O universo tende ao caos e à entropia. Essa é uma lei básica da termodinâmica. Talvez seja uma lei básica da existência também. Você perde o emprego, então mais merda acontece. O vento sussurrou através das árvores. Começou a chover. Ela buscou abrigo em uma loja que vendia revistas e jornais, com a forte e, como o tempo haveria de provar, correta sensação de que as coisas estavam prestes a piorar. Portas. No intervalo de um lento piscar de olhos, ela viu em sua mente o fantasma do pai encarando o cronômetro como se estivesse esperando que ela o alcançasse. Seus olhos se abriram e ela entrou na loja. Fugindo da chuva? Perguntou a mulher atrás do balcão. Pois é. Nora manteve a cabeça baixa, sua angústia crescendo como um peso que não conseguia carregar. Havia uma National Geographic em exposição. Quando olhou atentamente para a capa da revista, a imagem de um buraco negro, se deu conta de que era aquilo o que ela era. Um buraco negro. Uma estrela moribunda colapsando sobre si mesma. Forte, né? Seu pai tinha sido assinante da revista. Ela se lembra de quando havia ficado fascinada por um artigo sobre Svalbard, o arquipélago norueguês no Oceano Ártico. Ela nunca tinha visto um lugar que parecesse tão longe. Havia lido sobre cientistas fazendo pesquisas em meio a geleiras, fiordes congelados e papagaios do mar. E então, incentivada pela senhora Elme, ela havia decidido que queria ser glaciologista. Ela avistou a figura desleixada e encurvada de Ravi, o amigo do irmão e ex-integrante da banda deles, perto das revistas de música, absorto na leitura de um artigo. Ficou parada ali, talvez um pouco além da conta, porque assim que deu as costas e saiu, escutou Ravi falar. Nora? Ravi, oi? Ouvi dizer que Joey veio a Bedford um dia desses. Ele assentiu com a cabeça. É. Ele... você encontrou com ele? Encontrei, sim. Um silêncio que Nora sentiu como dor. Ele não me disse que vinha por esses lados. Foi de passagem. Ele está bem? Ravi hesitou. Um dia Nora havia gostado dele, que fora o fiel escudeiro do irmão. Mas, assim como acontecia com Joey, havia uma barreira entre eles agora. A separação não tinha sido muito amigável. Ele havia jogado as baquetas no chão do estúdio onde ensaiavam e se retirado, pisando firme quando Nora contou que sairia da banda. Acho que ele está deprimido. O peso na mente de Nora aumentou ainda mais, só de pensar que o irmão pudesse estar se sentindo do mesmo jeito que ela. Ele não está nada bem, continuou Ravi com raiva na voz.
Vai ter que se mudar daquele cubículo em Shepherd's Bush. É isso que dá a não ser guitarrista de uma banda de rock de sucesso. Pro seu governo, também estou quebrado. Shows em pubs não dão mais dinheiro, nem quando você aceita lavar banheiros. Você já lavou o banheiro de pub, Nora? Minha vida também está uma merda se é para competir na Olimpíada das Desgraças. Ravi tossiu uma risada. Seu rosto se contraiu por um instante. O menor violino do mundo começou a tocar agora, só para você. Ela estava com zero paciência para aquilo. Isso é por causa dos labirintos, ainda? A banda era tudo para mim e para o seu irmão, para todo mundo. A gente tinha um contato com a Universal, na mão. Álbuns, singles, turnê, divulgação. A gente podia ser o Coldplay agora. Você odeia o Coldplay. O problema não é esse. A gente podia estar em Malibu em vez disso, Bedford. Então, não. Seu irmão não está pronto para te ver. Eu vinha tendo ataques de pânico. Eu teria deixado todo mundo na mão no fim das contas. Falei para a gravadora fechar com vocês sem mim. Concordei em compor as músicas. Não tenho culpa se eu estava noiva. Eu estava com o Dan. Foi meio que um empecilho. Ah, é. E que fim levou essa história? Ravi, isso não é justo. Justo. Excelente palavra. A mulher atrás do balcão estava atenta e boquiaberta. Bandas não duram. A gente teria sido tipo uma chuva de meteoros, acabado antes de começar. Chuvas de meteoros são lindas pra caralho. Ah, qual é? Você ainda está com ela, não está? E eu poderia estar com ela e ir numa banda de sucesso, com dinheiro no bolso. A gente teve aquela chance, na mão. Ele apontou para a palma. Nossas músicas eram do caralho. Nora se odiou por corrigir de nossas para minhas em sua cabeça. Não acho que o seu problema tenha sido medo do palco ou medo do casamento. Acho que o seu problema era medo da vida. Aquilo doeu. As palavras dele a deixaram sem ar. E eu acho que seu problema, retrucou ela, a voz trêmula, é ficar culpando os outros pela sua vida de merda. Ele assentiu com a cabeça como se tivesse levado um tapa. Colocou a revista de volta no lugar. A gente se vê por aí, Nora. Diz pro Joey que eu mandei lembranças, pediu ela enquanto ele saía da loja para a chuva. Por favor. Ela viu de relance a capa da revista Your Cat, um gato malhado de pelo laranja. Os sons em sua mente aumentaram de volume, parecendo uma sinfonia Sturm and Drang, como se o fantasma de um compositor alemão estivesse preso em sua cabeça, promovendo o caos e ampliando a intensidade sonora. A mulher atrás do balcão disse algo que ela não entendeu. Hein? Nora Sid? A mulher, no cabelo um corte Chanel loiro, na pele o indício de bronzeamento artificial, parecia feliz, descontraída e relaxada, de um jeito que Nora não sabia mais ser. Estava debruçada no balcão, apoiada nos antebraços, como se Nora fosse um lêmure no zoológico. Eu mesma. Meu nome é Carrie Ann, e eu me lembro de você da escola. A nadadora, super inteligente. Não teve uma vez que aquele professor, como era mesmo o nome dele? Ah, Sr. Blandford. Ele não reuniu todo mundo no auditório só para falar de você? E disse que você ia virar uma atleta olímpica? Nora fez que sim com a cabeça. Então, você virou? Eu desisti. Estava mais interessada em música na época. Depois, a vida tomou outro rumo. Então, o que você faz agora? Estou entre uma coisa e outra. Tem alguém, então? Marido, filhos? Nora fez que não com a cabeça, desejando que caísse a cabeça no chão, para que nunca mais precisasse conversar com uma pessoa desconhecida de novo. Nossa, você não pode perder mais tempo. Tic-tac, tic-tac. Eu tenho 35 anos. Quem dera Izzy estivesse ali. Izzy não levava esse tipo de desaforo para casa
e eu não tenho certeza se quero. Jake e eu parecíamos coelhos, mas conseguimos. 2 diabinhos. Isso aqui valeu a pena, sabe? Eu me sinto plena. Posso te mostrar umas fotos. Eu fico com dor de cabeça olhando para as celulares. Dan queria filhos. Nora não sabia. A maternidade a aterrorizava. O medo de uma depressão pior ainda. Não conseguia nem cuidar de si mesma, quanto mais de outra pessoa. Você ainda está em Bedford, então? Uhum. Achei que ficaria longe daqui. Eu voltei e minha mãe ficou doente. Ah, sinto muito. Espero que ela esteja bem agora. Melhor eu ir andando. Mas ainda está chovendo. Ao sair da loja, ela desejou que houvesse apenas portas à sua frente para que pudesse atravessá-las uma a uma, deixando tudo para trás. Como ser um buraco negro? Nora estava em queda livre e não tinha ninguém com quem conversar. Sua última esperança era a ex-melhor amiga, Izzy, que vivia a mais de 15 mil quilômetros na Austrália. E as coisas também haviam esfriado entre as duas. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Izzy. Oi, Izzy, há quanto tempo? Saudades, amiga. Seria maravilhoso colocar o papo em dia. Beijo. Ela adicionou mais um beijo e enviou. BJ. Em menos de 1 minuto, Izzy tinha visualizado a mensagem. Nora esperou em vão pelo aparecimento dos 3 pontinhos. Ela passou pelo cinema, onde o novo filme de Ryan Bailey estava em cartaz, uma comédia romântica country chamada O Bar da Última Chance. A expressão no rosto de Ryan Bailey era sempre de quem tinha um conhecimento profundo e significativo das coisas. Nora tinha se apaixonado por ele desde que o vira interpretar um taciturno Platão na TV, em Os Atenienses, e desde que ele dissera em uma entrevista que havia estudado filosofia. Ela os imaginara em papos cabeça sobre Henry David Thoreau em meio a um véu de vapor num banho quente de banheira na casa dele em West Hollywood. Avance com confiança na direção de seus sonhos, dizera Thoreau. Viva a vida que imaginou. Thoreau tinha sido seu filósofo favorito na faculdade, mas quem na vida real segue confiante na direção de seus sonhos? Bom, tirando Thoreau, ele foi morar no meio do mato, sem contato algum com o mundo exterior, para simplesmente ficar sentado lá sem fazer nada, para escrever, cortar lenha e pescar. Mas a vida provavelmente era mais simples 2 séculos atrás, em Concord, Massachusetts, do que a vida moderna em Bedfordshire. Ou talvez não. Talvez ela fosse só péssima nisso, na vida. Horas inteiras se passaram. Ela queria ter um propósito, algo que lhe desse uma razão para viver, mas não tinha nada, nem o pequeno propósito de buscar os remédios do Sr. Banerjee na farmácia, pois já havia feito isso 2 dias atrás. Tentou dar algum dinheiro a um homem em situação de rua, mas se deu conta que não tinha nenhum. Anime-se, querida, pode ser que nada aconteça, disse alguém. Nada nunca acontecia, pensou ela. Esse era o problema. Antimatéria. 5 horas antes de ela decidir morrer, quando começou a andar de volta para casa, o celular vibrou em sua mão. Talvez fosse Izzy, talvez Ravi tivesse dito a seu irmão para entrar em contato. Não. Ah, oi, Doreen. Uma agitação na voz. Onde você estava? Ela havia esquecido completamente. Que horas são? Eu tive um dia péssimo, foi mal. Ficamos 1 hora na frente de sua casa te esperando. Eu ainda posso dar a aula do Léo assim que chegar. Não demoro nem 5 minutos. Tarde demais, ele está com o pai agora e vai ficar com ele nos próximos 3 dias. Ai, 1000 desculpas, foi mal mesmo. Ela era uma cachoeira de desculpas, estava se afogando em si mesma. Para falar a verdade, Nora, ele vem pensando em parar de vez.
Mas ele é tão bom. Ele estava gostando das aulas, mas anda muito ocupado. São as provas, os amigos, o futebol. Alguma coisa tem que ser sacrificada. Ele tem um talento enorme. Comecei a ensinar Chopin para ele. Droga, por favor. Um suspiro bem profundo. Tchau, Nora. Credo, gente. Nora imaginou o chão se abrindo e ela sendo levada através da litosfera e do manto terrestre, só parando ao atingir o núcleo, comprimida num metal sólido e inanimado. 4 horas antes de decidir morrer, Nora cruzou com o vizinho idoso, o Sr. Banerjee. O Sr. Banerjee tinha 84 anos. Sua saúde continuava frágil, mas a mobilidade havia melhorado um pouco depois da cirurgia do quadril. O tempo está horrível, não está? É mesmo, balbuciou Nora. Ele olhou para as plantas em sua jardineira. Mesmo assim, os lírios florescem. Nora observou o amontoado de flores roxas, forçando um sorriso, enquanto se perguntava que raio de consolo elas poderiam oferecer. Os olhos do Sr. Banerjee aparentavam cansaço por trás dos óculos. Ele estava parado diante da porta, procurando a chave. Havia uma garrafa de leite na sacola de mercado que parecia muito pesada para ele. Era raro vê-lo fora de casa, uma casa que ela havia visitado durante seu primeiro mês ali, para ajudá-lo a fazer uma compra de mercado pelo computador. Ah, disse ele, tenho boas notícias. Não preciso mais que você pegue meus remédios. O menino da farmácia se mudou para perto daqui e disse que vai trazer os comprimidos para mim. Nora tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu articular as palavras. Em vez disso, assentiu com a cabeça. Ele conseguiu abrir a porta, depois a fechou, recolhendo-se ao que havia virado um santuário em homenagem à querida esposa morta. Então era isso, ninguém precisava dela. Era supérflua para o universo. Ao entrar em seu apartamento, o silêncio ficou mais alto que o barulho. O cheiro de ração de gato, uma tigela ainda posta para Voltaire, a comida pela metade. Ela se serviu de um pouco de água, tomou 2 antidepressivos e ficou olhando fixamente para o restante dos comprimidos, pensativa. 3 horas antes de decidir morrer, todo o seu ser doía de arrependimento, como se a angústia em sua cabeça de alguma forma estivesse também em seu tronco e membros. Como se tivesse colonizado cada parte de seu corpo. Isso a fez lembrar de que todos estavam melhor sem ela. Você se aproxima de um buraco negro e a força gravitacional te arrasta para a realidade erma e sombria dele. Aquele pensamento era como uma cãibra mental incessante, algo desconfortável demais para suportar, porém forte demais para evitar. Nora verificou suas redes sociais. Nenhuma mensagem, nenhum comentário, nenhum novo seguidor, nenhuma solicitação de amizade. Ela era antimatéria, como um toque de autopiedade. Com um toque de autopiedade. Abriu o Instagram e viu que todos tinham aprendido a viver, menos ela. Nora postou algo sem sentido no Facebook, que nem usava mais. 2 horas antes de decidir morrer, ela abriu uma garrafa de vinho. Velhos livros acadêmicos de filosofia olhavam para ela de cima para baixo. Acessórios fantasma de seus dias de faculdade, quando a vida ainda parecia cheia de possibilidades. Uma muda de yucca e 3 minúsculos cactos em vasos. Ela imaginou que ser uma forma de vida não senciente, imóvel, num vaso o dia inteiro, era provavelmente uma existência mais fácil. Sentou-se diante do teclado, mas não tocou nada. Ela se viu ao lado de Léo, ensinando a ele o prelúdio em Mi menor de Chopin. Momentos felizes podem se transformar em dor com o devido tempo. Existe um velho clichê entre os músicos de que não há nota errada em piano, mas a vida dela era uma cacofonia de absurdos.
uma composição que poderia ter seguido por caminhos maravilhosos, mas agora não ia a lugar nenhum. O tempo estava passando, ela olhava fixamente para o nada. Depois do vinho, teve uma revelação tão transparente como a água. Ela não foi feita para essa vida. Cada movimento tinha sido um erro, cada decisão um desastre, cada dia um afastamento de quem ela havia imaginado que queria ser. Que seria, imaginado que seria. Nadadora, musicista, filósofa, esposa, viajante, glaciologista, feliz, amada. Nada. Ela nem conseguiu dar conta de ser dona de gato, ou professora de piano 1 hora por semana, ou ser um humano capaz de conversar. Os comprimidos não estavam funcionando. Ela bebeu o vinho todo até a última gota. Sinto falta de vocês, disse para o ar, como se os espíritos de cada pessoa que ela havia amado um dia estivessem naquele cômodo. Ligou para o irmão e, como ele não atendeu, deixou um recado. Eu te amo, Joy. Só queria que soubesse disso. Você não poderia ter feito nada. O problema sou eu. Obrigado por ser meu irmão. Obrigada por ser meu irmão. Te amo. Tchau. Começou a chover de novo e ela continuou sentada ali, com as persianas abertas, o olhar fixo nos pingos na vidraça. Eram 11h22 agora. Ela só tinha certeza de uma coisa. Não queria ver o amanhã chegar. Nora se levantou, pegou uma caneta e uma folha de papel. Decidiu, uma boa hora para morrer. A quem interessar possa. Eu tive todas as chances de fazer algo da minha vida e desperdicei cada uma delas. Por um descuido meu e para meu azar, o mundo se afastou de mim e então agora faz todo sentido que eu me afaste dele. Se eu achasse que seria possível ficar, eu ficaria, mas não acho. Então não posso ficar. Eu torno a vida das pessoas pior. Não tenho nada para dar, sinto muito. Sejam bons uns com os outros. Adeus, Nora. Meia-noite, 000000. No início, a névoa era tão densa que ela não conseguia ver nada, até que aos poucos viu pilares aparecerem dos seus dois lados. Ela estava parada no que parecia ser um caminho, algum tipo de colunata. As colunas eram cinza cérebro, salpicadas de um azul bem vivo. Os vapores nebulosos se dissiparam como espíritos não querendo mais ser vigiados e uma silhueta emergiu. Uma silhueta sólida e retangular. A silhueta de um prédio. Mais ou menos do tamanho de uma igreja ou de um pequeno supermercado. A fachada era de pedra, da mesma cor dos pilares, com uma grande porta central de madeira e um telhado com aspirações à grandiosidade, com detalhes intrincados e um imponente relógio no frontão. Os algarismos romanos pintados em preto e os ponteiros marcando meia-noite. Janelas altas e arqueadas, emolduradas com tijolos de pedra, pontuavam a parede da frente, equidistantes umas das outras. Quando olhou da primeira vez, parecia haver apenas 4 janelas, mas um instante depois eram indiscutivelmente 5. Ela julgou ter contado errado. Como não havia mais nada ao redor, e já que não tinha mais para onde ir, Nora avançou cautelosamente em direção ao prédio. Ela olhou para o visor digital de seu relógio de pulso. Meia-noite. Meia-noite, como havia lhe informado o relógio no frontão. Ela esperou pela chegada do próximo segundo, mas isso não aconteceu. Nem quando se aproximou do prédio, nem quando abriu a porta de madeira, nem quando entrou. O visor não se alterou. Ou havia algo errado com seu relógio, ou havia algo errado com o tempo. Naquelas circunstâncias, poderia ter sido uma coisa ou outra. O que está vendo? Ela se perguntou. O que diabos está acontecendo? Talvez esse lugar guardasse algumas respostas, pensou ela ao entrar.
O local era bem iluminado e o piso de pedra clara, algo entre amarelo claro e marrom camelo, como a cor de uma página envelhecida, mas as janelas que ela havia visto do lado de fora não existiam no interior. Na verdade, mesmo tendo avançado apenas alguns passos, não conseguia mais ver as paredes. No lugar delas havia estantes, corredores e mais corredores distantes, indo até o teto e se ramificando a partir da vasta galeria por onde andava. Ela entrou em um dos corredores e parou para admirar atônita a aparentemente infinita quantidade de livros. Havia livros por toda parte, em prateleiras tão finas que quase não dava para ver. Os livros eram todos verdes, dos mais variados matizes de verde. Alguns dos volumes eram de um verde pântano sombrio, alguns de um verde limão vivo e luminoso, alguns de um esmeralda intenso e outros do tom verdejante de gramados no verão. E por falar em gramados, no verão, apesar de os livros parecerem velhos, o ar na biblioteca era fresco. Tinha um cheiro um tanto exuberante de plantas ao ar livre, não o odor poeirento de tomos antigos. As prateleiras pareciam não ter fim, seguindo retas e compridas em direção a um horizonte distante, como linhas indicando a perspectiva com um só ponto de fuga, num trabalho de arte escolar, interrompidas apenas por um corredor aqui, outro ali. Nora escolheu uma passagem aleatória e seguiu por ela. No cruzamento seguinte, virou à esquerda e se viu meio perdida. Procurou pela saída, mas não havia indicação de uma. Tentou refazer os passos até a entrada, mas não foi possível. Por fim, ela teve de concluir que não encontraria a saída. Isso não é nada normal, disse para si mesma, buscando algum conforto no som da própria voz. Isso é tudo menos normal. Nora parou e se aproximou de alguns dos livros. Não havia títulos nem nomes de autores enfeitando as lombadas. Além da diferença na tonalidade, a única outra variação era na espessura. Os livros tinham alturas similares, mas variavam na largura. Algumas lombadas eram de 5 centímetros, outras bem menores. 1 ou 2 não eram muito mais que livretos. Ela esticou o braço para pegar um dos livros, escolhendo um de grossura média, de um verde oliva meio sem graça. Parecia um pouco empoeirado e desgastado. Antes de retirá-lo completamente da prateleira, ouviu uma voz às suas costas e deu um pulo. Tenha cuidado, alertou a voz. E Nora se virou para ver quem estava ali. A bibliotecária. Por favor, você precisa ter cuidado. A mulher tinha surgido aparentemente do nada, vestida de maneira elegante, com cabelo grisalho curto e suéter de gola alta verde tartaruga. Tinha uns 60 anos, se Nora fosse arriscar um palpite. Quem é você? Mas mal tinha acabado de articular a pergunta, se deu conta de que já sabia a resposta. Sou a bibliotecária, disse a mulher timidamente. Isso é quem sou. Seu rosto transmitia uma sabedoria bondosa, mas austera. Tinha o mesmo cabelo grisalho com um corte que sempre usara, e um rosto que continuava exatamente igual ao da lembrança de Nora. Pois ali, bem na sua frente, estava a bibliotecária de sua antiga escola, Senhora Elme. A Senhora Elme sorriu discretamente. Talvez. Nora se lembrou daquelas tardes chuvosas jogando xadrez. E se lembrou também do dia da morte do pai, quando a senhora Elme lhe deu a notícia na biblioteca, com o maior tato. Seu pai havia morrido de repente, de ataque cardíaco, no campo de rugby do colégio interno para meninos, onde dava aula. Ela ficou anestesiada por cerca de meia hora, encarando, sem nenhuma expressão no rosto, a partida de xadrez inacabada. Num primeiro momento, a realidade se mostrou grande demais para ser absorvida, mas então a atingiu com força em cheio, tirando-a dos trilhos. Nora tinha dado um abraço muito forte na senhora Elme.
chorando em sua gola alta até o rosto ficar vermelho pela fusão de lágrimas e tecido. A senhora Elme a tinha segurado nos braços, fazendo carinho na parte de trás da sua cabeça, como um bebê, sem recorrer a clichês nem tentando consolá-la com palavras vazias, apenas demonstrando preocupação. Ela se lembrava da voz da senhora Elme lhe dizendo naquele momento: as coisas vão melhorar. Vai ficar tudo bem, Nora. Mais de 1 hora se passou antes que a mãe de Nora fosse buscá-la, o irmão chapado e entorpecido no banco traseiro, e Nora havia-se sentado na frente, ao lado da mãe muda e trêmula, dizendo que a amava, mas não ouvindo nada em resposta. Que lugar é este aqui? Onde estou? A senhora Elme abriu um sorriso bem formal. Aqui é uma biblioteca, óbvio. Não é a biblioteca da escola e não tem saída. Eu morri? Isso é a vida após a morte? Não exatamente, respondeu a senhora Elme. Eu não estou entendendo. Então deixe que eu explique a você. A biblioteca da meia-noite. Enquanto falava, os olhos da senhora Elme ganhavam vida cintilando como poças ao luar. Entre a vida e a morte há uma biblioteca, disse ela, e dentro dessa biblioteca as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido, de ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? Então eu estou morta? Perguntou Nora. A senhora Elme fez que não com a cabeça. Não. Ouça com atenção. Entre a vida e a morte. Ela fez um gesto vago para o corredor, apontando ao longe. A morte está lá fora. Então eu deveria ir para lá, porque quero morrer. Nora começou a andar, mas a senhora Elme balançou a cabeça de novo. Não é assim que a morte funciona. Por que não? Você não vai até a morte vem até você. Nem a morte era algo que Nora conseguia fazer direito, aparentemente. Aquela era uma sensação familiar, a sensação de incompletude em quase todos os sentidos, um quebra-cabeça inacabado de ser humano, uma vida incompleta, morte incompleta. Então, por que eu não estou morta? Por que a morte não veio até mim? Mandei um convite formal para ela. Eu queria morrer, mas aqui estou, ainda existindo, ainda ciente das coisas. Bom, se te serve de consolo, há uma grande chance de que você esteja prestes a morrer. As pessoas que passam pela biblioteca não costumam ficar muito tempo, de um jeito ou de outro. Quando pensava no assunto e cada vez mais vinha refletindo sobre isso, Nora se definia à luz do que não era, das coisas que não tinha conseguido ser, e realmente havia um bocado de coisas que ela não tinha sido. Os arrependimentos que viviam num loop eterno em sua mente. Não fui nadadora olímpica, não fui glaciologista, não fui mulher de Dan, não fui mãe, não fui vocalista dos Labirintos, não fui uma pessoa boa de verdade nem feliz de verdade. Não consegui tomar conta de Voltaire direito. E agora, por último, ela sequer tinha conseguido morrer. Era patético, sério, o número de possibilidades que ela havia desperdiçado. Enquanto a biblioteca da meia-noite estiver de pé, Nora, você será resguardada da morte. Agora precisa decidir como quer viver. Uau, 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 uau. Tô adorando. Já deu 1 horinha de leitura. Só um momentinho, tomar uma